Mais um dia de treino de questões. Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. O governo federal, buscando ampliar as receitas governamentais, iniciou as tratativas para a alienação do controle acionário da estatal Beta, instituída sob a forma de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Ao dar prosseguimento ao projeto, o Ministério Supervisor da estatal Beta formalizou consulta a respeito da possibilidade de alienação daquelas empresas. A partir do caso narrado, considerando o estatuto jurídico da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, responda justificadamente com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei 13.303 e na jurisprudência do STF aos seguintes questionamentos. Qual é o regime societário da Sociedade de Economia Mista? A Lei 13.303 estabelece que o regime da Sociedade de Economia Mista será aquele estabelecido para as sociedades anônimas, de maneira que, diferentemente das empresas públicas que podem adotar qualquer tipo societário, aqui as sociedades de economia mista necessariamente terão que ser sociedades anônimas e, para além disso, podem conter outras pessoas jurídicas de direito público ou privado como detentoras dos seus direitos acionários. É permitida a participação de empresa estatal em sociedade privada? Sim, é permitida, que tem-se a figura do Estado enquanto acionista minoritário, permitida por lei, permitida pela própria Constituição, e é caso, inclusive, do artigo 17, parágrafo 7º da Lei 6.404, que trata sobre as SA, em que o Estado desestatiza determinada empresa, mas passa a deter o denominado Golden Share, que é a possibilidade de ter alguns direitos sobre as ações na sociedade anônima, como, por exemplo, o direito a voto em determinadas condições, o direito de eleição de administradores, etc. Na situação narrada, é possível a alienação da estatal Beta e das respectivas subsidiárias? Para a alienação de estatais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que seria necessário uma lei específica, ou seja, seria necessário passar pelo crivo do Poder Legislativo. Quanto às subsidiárias, para a alienação bastaria uma autorização genérica na lei que instituiu a possibilidade de alienação das empresas estatais matriz. No caso concreto, como não trata especificamente da existência ou não de lei específica, presume-se pela impossibilidade da alienação da estatal e das subsidiárias. Considere a seguinte situação hipotética. A empresa X foi irregularmente contratada, nos termos da Lei 14.133 de 2021, para prestar a determinado órgão federal serviço continuado de limpeza a ser executado em regime de dedicação exclusiva. Após um ano da execução do contrato, a empresa X deixou de prestar esses serviços. Após um ano da execução do contrato, a empresa X deixou de prestar esses serviços, seus representantes legais não foram localizados pela administração pública e os empregados que desempenhavam as atividades contratadas ficaram sem receber os salários e outros encargos trabalhistas. A respeito dessa situação hipotética, responda de forma justificada aos seguintes questionamentos. A empresa pública responde pelo pagamento dos encargos trabalhistas dos empregados alocados no contrato que não foram adimplidos pela empresa X? Não responde diretamente
à administração pública, haja vista posicionamento do Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral, em face também da súmula 331 do TST, que dispunha de forma diversa, salvo de maneira subsidiária quando comprovada a culpa em eligendo ou em vigilando da administração pública, ou seja, a negligência por parte desta. Existe alguma forma de a administração pública prevenir que esses empregados deixem de perceber o salário e outros benefícios trabalhistas em razão da inadimplência da empresa contratada? Sim, a própria Lei 14.133, ao tratar sobre o tema, ela estabelece uma série de condutas que a administração pública pode exigir da empresa contratada, a fim de que esses empregados não tenham os seus direitos tolhidos, como, por exemplo, para que haja a possibilidade de contratação, a comprovação da quitação com os direitos trabalhistas, como, por exemplo, o FGTS, as férias e tudo mais. Então, a lei estabelece uma série de rolos em que a administração pública pode e deve exigir, até mesmo a fim de evitar essa responsabilidade subsidiária. Quais são as medidas que podem ser adotadas pela administração pública para que os referidos serviços de limpeza não sejam interrompidos? Em prol da continuidade da prestação de serviços públicos, que é um princípio firmado na administração pública e até mesmo expressamente na Lei de Concessões, Lei 8.987, haveria a possibilidade de a administração pública, também em conformidade com a Lei 14.133, assumir ela mesma esses serviços, podendo, no entanto, cobrar da empresa contratada indenizações respectivas.